sentada aqui para falar. E eu falei, já é o primeiro obstáculo que Deus está rompendo na minha vida, porque eu tenho pavor de falar em público. Eu sempre tive dificuldade na escola, eu sempre fazia trabalho em grupo, mas eu era sempre a que segurava o cartaz para poder as minhas amigas apresentarem, porque eu nunca gostei de falar em público. E a pastora, quando perguntou se eu podia, eu concordei. Depois, assim que eu respondi, eu falei, meu Deus, que arrependimento, eu vou falar o quê? Aí eu pensei, relutei, mas eu lembrei do que eu estava orando, pedindo para Deus me usar. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, para o que o Senhor quiser fazer na minha vida. E não seria eu que ia falar, seria Deus. Aí eu continuei conversando com a pastora, eu falei assim, mas eu não tenho, tem tantas pessoas ali que são capacitadas, eu não tenho conhecimento assim da Bíblia, é tudo muito novo, eu estou aprendendo. Ela falou, fala da sua vida. E eu comecei a me questionar, eu falei, quem vai querer saber da minha vida? Quem vai querer saber? Ali todo mundo já sabe do meu processo, quem vai querer saber daquilo ali? E eu comecei a questionar muito com Deus. E essa semana, na quarta e na quinta, eu fiquei assim bem introspectiva, pensando, ainda pensei na hora que eu estava indo na rádio, sexta-feira para a rádio, eu falei assim, vou ligar para a pastora, vou mandar mensagem para ela, falar que eu não vou amanhã. Porque eu tenho rádio domingo, eu estou cansada e não vou. Aí desliguei. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo na hora falou, como que você quer ser usada se você está correndo das oportunidades que eu estou te dando? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, então tá, então vamos. Eu falei, vou falar o quê? E na primeira vez que ela pediu, a palavra que veio no meu coração foi gratidão. Para falar sobre gratidão. E quando eu estava orando, pedindo para Deus me dar, né, o que trazer, depois Deus falou de perdão comigo. E eu falei, o que tem a ver perdão com gratidão? São coisas assim bem diferentes. E Deus falou, se você não souber perdoar, se você não souber ser grato, você não está pronto para receber o que Deus tem para te dar. Então assim, para quem não sabe, acho que muitas pessoas aqui me conhecem, outras não. Eu cheguei na Shekinah através de uma amiga minha, eu estava num relacionamento abusivo e tóxico. Eu tinha falado para Deus que eu não queria falar mais sobre isso, mas Deus me chama para falar sobre isso, porque muitas mulheres têm sido tocadas e têm me procurado para falar sobre isso, tanto sobre o câncer como do relacionamento abusivo. E eu fui conhecer a Bruna, e a Bruna me deu todo o suporte, isso eu estou lá hoje, lógico, por conta de Deus. E a Bruna, que sempre ficou ali, falou, procura a pastora, faz o processo de renúncia, de cura e libertação com ela, porque realmente era uma ligação de almas muito grande. E assim eu cheguei, fui acolhida na Shekinah e fiz todo esse trabalho. E eu orando, falando com Deus, um título que Deus me deu falou assim, perdoemos e sejamos gratos, para que possamos alcançar tudo que o reino tem para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. O perdão. É preciso perdoar para que assim Deus possa liberar todos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Não se preocupe com o que o outro irá pensar. Afinal, o perdão não é sobre a vida dele, e sim sobre a nossa. A falta de perdão, além de nos manter refém daquilo que nos amargura, não nos permite seguir em frente e retém o trabalhar de Deus na nossa vida. E era o que acontecia comigo, porque eu queria sair de onde eu estava, eu sabia que Deus tinha mais para mim, eu já estava num nível de intimidade com Deus que quando eu entrei nesse relacionamento, eu saí. Ao invés de eu trazer ele para o nível de intimidade que eu estava com Deus, eu entrei no mundo dele, eu comecei a beber, coisa que eu não tinha o hábito de fazer, eu comecei a frequentar ambientes que não me agradavam, que eu sabia que eu não tava, que aquilo ali não era para mim, e eu precisava estar ali. E eu fiquei 5 anos nesse relacionamento que, assim, destruiu o meu psicológico, destruiu tudo. A intimidade que eu tinha com Deus, tudo. E eu guardei muita mágoa. E mesmo eu tendo, finalmente, resumidamente, né, conseguindo sair, eu orava muito a Deus para me tirar daquilo ali, porque quando eu estava saindo, de uma certa forma, Ele conseguia me prender de novo. E você tem consciência que aquilo não é para você, mas você não consegue se libertar. É uma coisa assim, inexplicável. E eu orava, Deus falava comigo e eu não tinha força. Estava afetando o meu psicológico, a minha saúde. Eu ficava doente com frequência. Eu comecei a ter pressão alta, me deu candidíase. Eu tive herpes shingles, que é uma ferida, uma coisa que dá na pele, que começa a dar no corpo todo, e tudo por conta do relacionamento que eu estava, por conta da minha imunidade. E eu tinha muita mágoa, e eu sabia que Deus tinha muita coisa para fazer na minha vida. E depois que eu tirei ele da minha vida, enquanto eu não orei, eu mandei um e-mail para ele, eu pedi perdão a ele. Ele tentou me expor na frente de todo mundo, ele mandou. Vieram até falar comigo e falaram assim, para que você mandou o e-mail para ele? Eu falei, não importa.
Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu já sabia que ele ia me expor, que ele ia mandar o e-mail para outras pessoas me expondo, mas eu falei, eu fiz o que Deus mandou eu fazer, porque o perdão não é sobre ele, é sobre mim. Sim. E eu precisava liberar isso sobre a vida dele. E assim ele me expôs e eu fiz a minha parte. E depois daquilo ali, Deus começou a fazer muita coisa na minha vida. Eu vi assim que... E Deus falava muito através da vida do pastor Rogério em aceleração comigo. Que Deus tinha muita coisa para fazer, que ia acontecer coisa na minha vida que nem eu ia entender de tão rápido que ia acontecer. E realmente foi, porque eu saí do relacionamento, eu conheci o Patrick acho que 2 meses depois, e eu já tinha falado com Deus que eu não queria ninguém na minha vida, que eu queria só me dedicar às coisas de Deus. Só que eu fiz um retiro de uma outra igreja que eu fui convidada e Deus falou comigo, vai chegar uma pessoa na sua vida que você vai saber quem é e quando ele abrir a boca para falar com você, você vai saber que foi de Deus. E eu só recebi, mas falei, tá, vou continuar vivendo a minha vida. Conheci o Patrick em agosto e quando foi em setembro a gente estava casando, menos de um mês depois. E eu fiquei assim sem entender, com medo porque da experiência que eu estava. Ele já me conhecia, ele já sabia da minha história, mesmo eu não conhecendo ele, a gente tinha um amigo em comum. E a gente conversando, ele falou assim, eu já sei a sua história toda. E eu falei assim, ainda assim você quer continuar comigo? Ele falou, quero. Ele falou, eu cheguei para te curar. E eu fiquei assim, meio com aquilo assim, eu falei, tá, mas... Falei, você tá preparado? Porque não é fácil você sair de um relacionamento abusivo e se envolver com outra pessoa. Porque você fica com medo de tudo. Você fica completamente insegura para se dedicar à pessoa porque você acha que todo mundo é igual. E eu sou muito intensa. Então, assim, eu gosto, se eu tô seja na amizade, no que for, eu gosto de me entregar 100%. E eu ficava meio assim, e eu pedia muito para Deus, porque eu não queria machucar uma pessoa que não tinha nada a ver com o que eu passei. Só que é automático, porque você carrega a ferida, você carrega a mágoa. E eu já, não é um processo, mesmo eu pedindo perdão, mesmo eu sabendo que Deus ia me curar, eu sabia que aquilo não ia ser da noite para o dia. E eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Mas vamos. Aí eu mandei mensagem para a pastora, falei, pedi a bênção na igreja, casamos. E quando foi, quem mais íntimo de mim sabe que o meu maior sonho é ser mãe. Eu já fui casada há 17 anos e meu marido não podia ter filhos. Nós fizemos 2 fertilizações in vitro, eu não cheguei a engravidar. E quando eu casei com o Patrick, ele era uma coisa que ele já queria também, ele já foi casado e tal, e é o maior sonho dele. Ele falou assim, vamos tentar ter um filho? Eu falei, vamos. Eu falei, deixa eu primeiro ir ao médico, porque eu tô com um problema na minha prótese, do meu seio. Eu falei, vou aproveitar fazer todos os exames para poder ver como é que vai ser, se tá tudo direitinho, a gente vai pra lua de mel, quando voltar a gente já tenta engravidar. A gente casou em setembro, em janeiro nós fomos pra lua de mel, quando foi em fevereiro, quando eu fui checar para ver se estava tudo certinho, para minha surpresa eu recebi o diagnóstico do câncer. E foi um balde de água fria para mim, porque eu faço 40 anos, agora em dezembro. Querendo ou não, a gente sabe que a gente precisa só de Deus, mas o nosso corpo muda, os nossos óvulos mudam, tudo muda. E quando o médico falou comigo, ele falou assim, você vai querer fazer o congelamento de óvulos? Aí eu perguntei para ele quais eram as possibilidades. Ele falou, você tem 50% de chance de voltar, você vai entrar na menopausa por conta da quimioterapia, você tem 50% de chances de voltar a menstruar e possibilidades de ovular normalmente ter um filho, só que de forma reduzida, óbvio, por conta da idade, por conta do tratamento. Aí eu olhei assim bem pra cara dele, meu olho cheio d'água, mas na hora Deus falou assim comigo, você só precisa de mim, porque não é o homem que vai fazer, é Deus que vai fazer. Amém. Eu respirei fundo, olhei assim pra ele, eu falei, tá bom, não vou fazer. Até porque seria inviável, porque é um tratamento que o seguro não cobre, seria particular. E a gente não sabia como é que ia ser, o que o seguro ia cobrir do tratamento do câncer. E eu falei, mais uma despesa que você paga mensalmente, para poder manter os óvulos congelados. E eu ia ter que esperar o novo ciclo, eu tinha acabado de menstruar, eu teria que esperar o próximo mês para procurar um especialista, para poder pensar nessa possibilidade. Eu falei assim, vou perder muito tempo. Eu falei, eu não sei como é que é o processo do câncer, a gente nunca sabe, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu falei, então eu tenho que começar o tratamento primeiro. Até porque se eu não tiver saúde, eu não posso ter um filho. Então a prioridade é a minha saúde. Falei assim com o médico, falei, não, vamos continuar com o tratamento. Ok.
sem saber o que viria pela frente, porque ninguém está preparado para receber um diagnóstico. Eu lembro que quando eu saí do escritório do médico, quando ele falou da suspeita, mas já encaminhando para biópsia, para tudo, não foi nem com o Patrick, a primeira pessoa que eu liguei foi para a pastora Cláudia. Que eu falei assim, o que vai ser daqui para frente? Eu preciso ter uma cobertura espiritual principalmente, porque pelos olhos humanos a gente surta. E tudo muito novo, ninguém na verdade está preparado para lidar com uma situação dessa. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que eu falei assim, graças a Deus, me libertei. Conheci uma pessoa maravilhosa, quando você acha que você vai começar a desfrutar daquilo ali, vem. Aí onde foi Deus falou comigo sobre gratidão. Eu comecei, independente daquilo ali, eu falei assim, eu não vou murmurar. Porque se Deus me escolheu para passar por isso, algum propósito de vida Ele tem comigo para isso. E em momento algum, eu não estou sendo hipócrita, em momento algum eu questionei com Deus. A única vez que eu dobrei meu joelho, que eu ia abrir minha boca para falar com Deus o porquê, Deus falou assim, só agradece. Amém. Não reclama, não faz nada, só agradece pela sua cura. Amém. E foi assim, bem no começo do tratamento, e eu lembro que eu estava na minha casa, de joelho, e Deus assim, de uma forma sobrenatural me usou naquele dia, eu só conseguia agradecer. Eu tinha todos os motivos do mundo para estar, tipo assim, chorando, questionando a Deus. Eu falava assim, Deus, obrigado. Obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha cura. Eu não sei o que vai ser pela frente, mas obrigado. E dali pra cá, Deus assim, porque o Patrick foi uma pessoa que chegou, e só voltando um pouquinho, eu tive a oportunidade de fazer o exame antes, quando eu estava com meu ex, e dava tudo errado. Eu não conseguia fazer a ultra, eu não conseguia consulta com o médico, e eu falava assim, meu Deus, eu preciso checar. Fui pro Brasil, fui no Espírito Santo, não conseguia, porque foi época de carnaval, os médicos todos fechados, não funciona nada no Brasil período de carnaval. E eu ficava, meu Deus, o tempo tá passando, e eu preciso trocar a prótese, porque até então eu achava que era só da prótese, mas não era. É porque Deus já sabia o estado emocional que eu estava, Deus sabia que se eu descobrisse naquela época com a pessoa que eu estava, ia ser muito pior. Eu não ia ter o preparo psicológico que eu estava quando eu recebi, porque eu já não vivia uma relação boa com ele, ele ia me abandonar com certeza, porque ele já não estava comigo antes, em momentos assim básicos, já não era uma pessoa parceira. Imagina eu recebendo o diagnóstico de um câncer, porque ninguém está preparado para isso. E então Deus colocou o Patrick na época, na hora certa. E eu lembro que eu ainda conversei com ele. Eu falei assim, a gente acabou de casar, você só tem 28 anos, você não é obrigado a estar vivendo isso junto comigo. Ele olhou assim pra minha cara e falou assim, a gente casou. Se Deus escolheu eu para estar na sua vida e pra gente passar por isso, eu vou passar com você. Ele, não adianta eu te largar agora, amanhã ou depois Deus coloca outra pessoa na minha vida com câncer, ou eu mesmo posso ter um câncer, porque eu vou estar correndo de uma coisa que Deus preparou para nós dois vivermos juntos. Amém. E eu falei, amém. Eu falei, então vamos enfrentar. E aí eu planejei, eu cheguei do Brasil em março, eu fui para o Brasil fazer a biópsia quando eu recebi o diagnóstico. Eu ainda planejei trabalhar 2 semanas, porque veio a preocupação, o Patrick estava sozinho, eu falei, como é que vai ser daqui para frente? E a médica falou, você para 1 ano para você parar de trabalhar no tratamento. E até porque eu mexia com química, eu limpava a casa, como a maioria aqui, e eu não ia poder fazer isso. E eu não sabia como seriam as reações da química, porque tem gente que não tem nada, tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Eu não podia contar com isso, porque eu sou muito responsável com o meu trabalho. Eu não podia chegar simplesmente, fiz a química hoje, estou passando mal, e ligar para o cliente e falar, olha, eu não posso ir amanhã, ou eu não posso ir daqui a pouco. Eu não achava justo com eles. E eu também não queria ter a preocupação de passar para outra pessoa o trabalho, e as pessoas têm que ficar me ligando, de falar, Dani, está acontecendo isso, eu queria estar com a cabeça limpa. Então eu decidi vender o meu schedule. Eu já tinha tentado passar 70-30 antes, mas não tinha dado certo. Então eu falei, eu não vou ter dor de cabeça com isso. Só que veio a preocupação de ficar, como é que vai ser o Patrick sozinho. E eu falava muito com Deus, porque eu trabalho desde meus 15 anos de idade. Então, assim, estou acostumada, mesmo sem precisar, estou acostumada a ter a minha independência. E eu orava, falava com Deus, falei, como vai ser? Deus falava assim, a sua dependência depende só de mim, você não depende do homem, não depende do seu trabalho. Sou eu, só confia. Eu falei, ok. Coloquei os sketch para vender, uma amiga minha comprou. Deus falou comigo de novo, deu até o testemunho na casa da Bia, quando foi a oração lá. Deus fez eu doar $1000 do meu sketch para minha amiga. E eu questionando com Deus.
falei, mas como? Eu não sei o que vai ser pela frente. E é o único dinheiro, a única renda que eu vou ter agora para estar ajudando ele. Eu já tinha feito exames no Brasil, a gente gastou 18 mil reais, a gente já estava com uma dívida no Brasil. E eu falei, como que eu vou doar $1.000? Aí Deus só faz. Eu questionando com Deus, eu falei, meu Deus, tá bom. Fui lá e falei com ela, falei, olha, só me dá tanto, você reduz $1.000 o valor do schedule. Ela falou, nossa, que bênção, que não sei o quê. Eu falei, fiz, Deus. Mas fiz com o coração em paz também, eu fiz e fiquei questionando. Antes eu estava, depois que eu orei, falei com Deus, orei. E foi o período que Deus mais nos abençoou, tanto eu quanto o Patrick. E até hoje, teve um dia que, tem 2 semanas que eu estava na igreja, foi um dia que eu estava bem assim, já, eu fiquei 7 meses em casa, sem trabalhar. E chega essa época de Natal e mulher, você quer fazer unha, você quer comprar suas coisas, vem, começa a aparecer Black Friday, começa a aparecer um monte de promoção. E eu assim, ai meu Deus, eu tava assim, bem, não do fato de consumismo, como mulher, de estar me sentindo mal. E eu conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, por quê? Eu falei, quando que tudo isso vai acabar? E eu tava na esperança de não precisar fazer rádio. Aí o médico, aí eu tinha planejado trabalhar esse mês com a minha amiga. Aí quando eu fui na consulta da rádio, aí o médico falou, são 5 vezes na semana, durante 6 semanas. Aí eu falei, não vou poder trabalhar no mês de novembro. Já tinha falado com a minha amiga, falei, olha, não vou poder te ajudar. Aí eu, ok. Aí foi quando na terça-feira, eu orando muito, falando com Deus e tal, fui pra casa dormir. Acordei, era acho que 3 horas da manhã, e fui ao banheiro, como vou várias vezes, aí eu olhei assim, por alto o telefone, e eu vi que tinha um zero de $500 na minha conta, mas era o nome de uma empresa. Aí eu não dei importância, era de madrugada, falei, provavelmente alguém que foi pagar algum funcionário, alguma coisa, digitou algum número errado. Eu falei, amanhã a pessoa vai me mandar mensagem, vou esperar. E fiquei com aquilo na cabeça, ninguém me mandou mensagem. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou descobrir agora? Porque não tinha nome de pessoa, era nome de empresa. Então é como procurar a agulha no palheiro, não tem como saber. Comecei a Google, comecei a procurar, aí procura daqui, procura dali, achei um nome. E tinha uma mensagenzinha no Zé. E aquilo foi o que mexeu comigo. Eu falei, veio de uma empresa, mas estava assim, juntos mais fortes, somos mais fortes, de sempre para sempre. E uma pessoa já tinha falado aquilo para mim. E eu falei, mas não tem lógica, ela já me ajudou, já comprou rifa, já fez um monte de coisa, e ela também está com câncer. Eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, não tem lógica. Eu falei, não vou perguntar, a pessoa não falou nada. Aí eu fui até o irmão dela, porque eu achei um nome no Google da empresa e embaixo tinha um nome. Aí eu não sabia o nome dela toda. Eu falei, mandei mensagem pro irmão dela, falei assim, por acaso o nome da sua irmã é assim, assim, assim? Aí ele falou, tem alguma coisa disso. Ou é isso ou é aquilo. Aí eu falei, bom, ela, mandei mensagem. Por uma acaso ela puxou o assunto comigo. E eu falei assim, por uma acaso você fez um zero e tal, tal? Ela sim. Eu falei, mas foi por engano? Ela falou assim, não, era para abençoar a sua vida mesmo. Aí eu falei assim, mas não precisava. Eu falei, você está passando pelo que está passando, as pessoas também estão te ajudando, você está aí cheio de problema e pensando em mim ainda. Eu senti de te mandar. Eu falei, glória a Deus. Então assim, nos detalhes, não é pelo valor, não é pelo dinheiro, é pelo cuidado de Deus. Porque tanto eu quanto o Patrick para mim é uma bênção, porque ele veio de uma família católica, completamente católica. Ele não é praticante, mas a mãe e a irmã são. E desde que a gente se conheceu, ele concordou em ir à igreja comigo. E por livre e espontânea vontade dele, eu nunca precisei chamar. Ele começou aí, não falta, só realmente quando não dá para ele ir. E ele não é uma pessoa presa ao dinheiro também. Ele vê o pastor falando, ele me pergunta sobre o dízimo. Quando eu não sei explicar alguma coisa, como eu falei, eu não tenho muito entendimento, eu falo para ele, eu falei, se você tiver dúvida, vai até o pastor, você pergunta, porque você não vai aprender da noite para o dia, assim como eu não. E tem muita coisa ainda que Deus tem que trabalhar, tanto na vida dele quanto na minha. E ele não está preso ao dinheiro, não é preso ao dinheiro. E quando eu aprendi a ser grata, quando eu comecei a agradecer mais, a confiar mais, quando realmente eu descansei, que eu vi assim que Deus era, de uma hora para outra, foi o período, ele mesmo fala, foi o período que ele mais trabalhou
onde para ele, porque ele não estava trabalhando para outra pessoa, ele tinha praticamente, acho que 1 ano que ele começou a trabalhar só para ele. E é difícil, porque eu sem trabalhar e ele só com ele, quem é autônomo aqui, self-employed, sabe que não é assim da noite pro dia que você vai conseguir fechar as créditos, você vai pegar, tem época que a pintura, você pega um monte de trabalho, mas chega uma época que ninguém quer gastar dinheiro com pintura. E eu comecei a ficar muito preocupada e a médica falava, você tem que estar com a mente tranquila para o tratamento, porque preocupação não ajuda. E eu falei, como que fica tranquila só com o homem trabalhando e às vezes não tem trabalho? E eu via ele lá de dia e de noite trabalhando, o bichinho estava secando. Tinha dia que eu mal via ele em casa. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer é orar, porque nesse momento eu não posso fazer mais nada. E eu vi assim que o agir de Deus, eu fiz as químios, as primeiras foram 4 vermelhas, eu não passei mal. Eu só tenho a agradecer porque eu não tive efeito colateral de nada. Eu só enchei muito por conta do soro. Para não dizer que eu não passei mal, eu passei no primeiro dia, porque demorou muito o processo lá e eu já estava muito tempo sem comer. Então o médico falou que é normal. Não é porque eu passei mal com o efeito colateral daquilo. Foi por conta da medicação, eu estava muito tempo sem comer, minha pressão caiu muito. Mas fora isso, eu passei aqui tranquila, comparado a históricos que eu já ouvi, a histórias que eu já escutei. Então, assim, eu posso dizer que eu sou muito, muito abençoada. É realmente um propósito de Deus na minha vida. Eu não entendo, não sei, eu não preciso entender. Eu só preciso viver para saber o que eu falo para Deus todo dia. Senhor, eu estou aqui, o que você quer me ensinar com isso? Porque nós somos falhos, eu sou falha. E eu pedia perdão diariamente, eu tentava achar uma culpa, eu falava assim, não, eu mereço estar passando por isso, isso, isso. Só que eu falava assim, não, Deus já perdoou meus pecados, Deus morreu na cruz por mim, deu a vida dele por mim. Não é porque eu pequei, ou porque eu fiz isso ou aquilo, é porque eu precisava estar passando por isso, porque alguma coisa eu vou passar para outras pessoas através disso. E eu achava que era genético. E eu falei assim, não, porque tem causa na família. E para mim a surpresa não é genético. E Deus falou que pode estar relacionado ao relacionamento abusivo que eu passei. Porque é tudo ligado ao emocional. E, na verdade, o nosso corpo, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, está das nossas atitudes, é o que a gente come e a gente sente muita coisa através das emoções. E o câncer de mama está relacionado muito ao coração, ao emocional. E eu ficava assim, achando, assim, mas por que? Se a pessoa fez tanto mal para mim, por que eu tenho que passar? Aquelas coisas assim que não é questionamento, mas você pergunta para Deus, por que tem gente aí que faz tanto mal, não que eu seja uma pessoa santa, mas por que eu tenho que passar por isso? E Deus fala, porque tem que ser você. Você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. E no começo me incomodou muito, porque eu ficava assim, cara, quando você acha que está dando igual eu falei, um refrigério, que você vai começar a desfrutar do que Deus te deu, aí vem outra bomba. E eu falei assim, 1 ano, eu vou fazer 40 anos em dezembro. Aí vem o sonho da mãe, que você vê assim cada vez mais distante, quando Deus falou comigo. E eu fiquei assim, meio perdida, igual eu fico ultimamente. Às vezes igual eu falei, quarta e quinta eu fiquei com muito questionamento na cabeça. Pensei em desistir mesmo, eu falei, não vou nem no culto das mulheres, que eu não vou querer nem estar lá para poder não falar, não quero. E Deus, eu falei, como é que eu vou te usar? Como é que eu vou te encher? Como é que eu vou te alimentar? Porque não é você que fala, não é você que vai falar nada. E Deus falou muito comigo assim, fala de gratidão, porque muitas vezes a gente está questionando, eu mesmo, porque a gente pede coisas para Deus e por que não está acontecendo na nossa vida. Deus falou muito comigo, tem muita gente que não está recebendo porque não consegue ser grato pelo que já tem. Eita! Enquanto você não for grato pelo que você já tem, Deus não vai liberar as bênçãos que Ele tem pra gente. Eu fiz umas anotações. Glória a Deus. Fala assim, um coração grato agrada ao Pai. Precisamos aprender a ser grato pelo que já temos. Muitas das vezes murmuramos e questionamos o porquê de determinadas coisas que estamos esperando em Deus ainda não terem acontecido ou sido realizadas em nossa vida. Mas você já parou para pensar que pode ser porque você não consegue ser grato pelo que você já tem?
E muitas das vezes, coisa boba. A gente pede para Deus, mas você está reclamando que a televisão está velha, ou que o sofá está velho, ou que, não sei, porque só tem isso para comer. Mas tem gente que não tem um sofá velho para sentar, tem gente que não tem uma cama para dormir, tem gente que não tem nenhum lar. Tem gente que está dormindo na rua. Então, às vezes, a gente quer mais, só que a gente não consegue agradecer nem pelo pouco que a gente já tem. Então, como é que a gente quer que Deus dê mais pra gente? E Deus falava muito isso comigo. Então, eu vejo assim que, durante todo o meu processo, quanto mais grata eu fui, mais Deus fez pela minha vida. Porque eu já vejo como uma bênção de Deus o fato de eu ter passado. Foram 16 quilos, sem efeito colateral nenhum. Amém. Não passei mal em nenhuma. Eu fiz a cirurgia, eu não tive problema nenhum, eu não precisei. O médico tinha falado que eu ia precisar retirar as 2 mamas. Eu não resisti, eu falei, se for o melhor para mim, eu vou fazer. Mas Deus é quem vai decidir, Ele que vai dar a palavra final. E eu não precisei retirar as 2 mamas, eu fiz a cirurgia conservadora. A médica falou, não, eu consigo fazer pela sua auréola, a gente consegue salvar. Eu falei, glória a Deus. Então, assim, eu me considero muito, muito, muito abençoada. E eu vejo a bênção de Deus, assim, cada vez mais na minha vida. Porque eu tenho várias pessoas que apareceram, que me procuraram para estar conversando sobre o câncer. Eu falei, eu não entendo muita coisa. Eu tenho buscado, até porque cada câncer é um tipo de câncer. Mas uma amiga minha, que o pai a pastora conhece, quando o pai recebeu o diagnóstico, vinha me procurar e eu comecei a entender o que Deus queria. E eu comecei a me aprofundar mais naquilo ali. E aí eu dava ainda mais graças a Deus, porque eu vi pessoas próximas a mim que estavam passando pelo mesmo processo e não tendo, como é que eu posso dizer, não sendo como o meu processo, para eles estavam sendo mais doloroso. Então eu agradecia mais ainda a Deus por aquilo ali. Porque eu falei, gente, no meio de milhares de pessoas, eu estar passando por um processo desse, eu passar por 16 quilos, eu não senti absolutamente nada. O cansaço que eu sentia não é nada comparado a pessoas que eu já vi que tinham que ser carregadas, igual uma amiga minha, ela falou, eu fazia aquilo, meu esposo tinha que me levar no colo, porque eu não conseguia sair da sala de quilos, tão fraca que eu ficava. Então, assim, graças a Deus por isso, eu consegui ficar sozinha, que eu digo, de Patrick ter que trabalhar tranquilo, minha mãe não precisou vir, eu falei, mãe, deixa pra vir quando realmente for necessário, que é na cirurgia, que o médico falou que eu vou precisar um pouquinho mais, porque vai ser mais restrito. Então eu fiquei assim, a cirurgia foi tranquila e veio a rádio depois da cirurgia. Eu falei, como é que vai ser? Porque eu não sei nada. Como é que é? Aí você pesquisa daqui, só que o Google tem hora que é bom e tem hora que não é. Porque ou ele te mata ou ele te... Aí você procura... então você fica assim, não, você absorve o que você acha que é bom. Aí você começa... Eu comecei a conversar com a minha amiga, que apesar de ser um tumor diferente do pai dela, mas como é que é o processo. Ela falou, aí o médico explica tudo também. Ele falou assim, olha, se você passou pela equipe de boa, isso não vai ser nada pra você. Eu falei, glória a Deus. E tem gente que eu vi que tem náusea, tem isso, aquilo, outro. Eu completei primeira semana, na verdade tem amanhã ainda, e não senti nada. Amém. Só o cansaço, que é normal. Eles falaram, se você sentir o cansaço, você pega, tira um neco, dorme, que é super normal. É uma radiação, então assim, não tem como exigir muito também, né? Mas eu chego, tenho uns 15 minutinhos, que eu tenho a minha assistente que pesquisa tudo na internet também. Aí ela vai lá, não, eu chego, eu vi que você tem que ficar 15 minutos descansando quando você chega da rádio. Eu falei, tá bom. Aí eu vou lá, fica tudo ela pesquisa. Aí fico lá e então assim, graças a Deus, eu falo que eu sou testemunha em vida. O pastor Rogério foi usado para falar isso uma vez lá na igreja. E eu me considero, a Bru ligou hoje para orar para mim e falou muito comigo sobre isso também. Ela falou, Dani, seja você, porque a sua vida já é um testemunho. Amém. É para isso que Deus quer. E às vezes eu falei assim, quem está ouvindo uma história? Ali na igreja todo mundo já sabe, passa, está ali, me acompanha. Eu estou em todo o café das mulheres, mas Deus falou assim, fala sobre gratidão e sobre perdão. Porque tem muita gente que guarda mágoa, não sabe por que as coisas estão acontecendo. Às vezes a gente acha que é mágoa só de um relacionamento, mas não é de um irmão. Às vezes uma palavra que a pessoa falou, que a gente levou pro coração,
E isso está impedindo a gente de alcançar coisas tão grandes, mas tão grandes, que a gente fica assim, por quê? Então é um peso que eu não carrego mais. Eu falo, se eu tenho, não importa se a pessoa vai falar, se a pessoa vai querer me envergonhar, porque eu tô ali, porque eu fiz o que fiz e ainda está me pedindo perdão. Não importa, o que importa é o que Deus está pedindo de mim. Então Deus falou muito isso comigo, fala sobre gratidão, porque tem pessoas que estão esperando bênçãos minhas, esperando coisas minhas, mas não estão sabendo ser grato pelo que eu já dei. E que Deus não vai liberar mais enquanto as pessoas não começarem a agradecer pelo que já tem. E o perdão é a mesma coisa. Enquanto você não liberar, se você tem por uma irmã, um pai, um primo, ou seja, uma coisa que você sente ali no seu coração, coisas de lá da infância, porque às vezes a gente guarda, mas a gente segurar isso faz mal pra gente, porque a pessoa tá lá vivendo a vida dela, caminhando, seguindo, dormindo tranquila. A gente que às vezes perde a noite de sono, às vezes a gente que perde de receber o que Deus tem pra gente, porque a gente está ali carregando aquilo no coração. Então, assim, foi o que Deus falou muito comigo sobre perdão e gratidão, para a gente aprender a agradecer pelo que já tem, para poder Deus trabalhar mais. Eu falo por mim também, porque às vezes é difícil. Essa semana mesmo, de novo, eu estava falando, mas eu quero trabalhar. Eu falo, aproveita o tempo que Deus está te dando, aproveita o tempo que você está em casa. Eu estou aqui há 18 anos, eu nunca tirei férias, assim, de ficar, vou tirar um mês de férias. Já estava na hora de tirar férias. Porque quem está sozinho aqui, quem é sozinho aqui na casa, sabe o quanto é difícil. Como é que você vai se programar e ficar assim, vou ficar um mês sem trabalhar? Você que é sozinho, não tem como. Então, o máximo que eu ia para o Brasil era uma semana, estourando 15 dias e olha lá, porque você já vai chegando na segunda semana, você fala, meu Deus, as contas. Quando chegar, as contas. Então, assim, a gente tem que aprender a agradecer para Deus fazer mais. Aí eu comecei a agradecer, Deus, obrigado por esse momento, obrigada pelas oportunidades que eu estou tendo. Eu faço meu devocional tranquila. Tem dia, eu trabalhei semana passada na quarta, na sexta e no sábado. Foi meio corridinho, não consegui fazer de manhã, mas eu chego em casa e faço. Então Deus começou a falar muito comigo sobre isso e eu comecei a agradecer. Porque eu tenho tempo de chegar, acordar de manhã, meu café, fazer meu devocional tranquilo, coisa que eu não podia fazer antes. E eu falo, graças a Deus pela vida do meu marido que está podendo me proporcionar isso. Porque se Deus está permitindo, se Deus está cuidando de cada detalhe, eu não vou reclamar. Na hora que eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. A hora que acabar, o meu processo vai acabar. Igual tem gente que me pergunta, mas e aí, como é que vai ser depois da rádio? Eu falo, bom, segundo a medicina, que é o que eu falo. Segundo a medicina, eu vou ter que tomar remédio durante 5 a 10 anos, talvez, o bloqueio hormonal. Mas o médico dos médicos é quem sabe. Eu falo do protocolo que eles me passam. Eu tenho que seguir igual, sempre com esperança. Eu tinha esperança de não fazer rádio, mas tem que fazer? Vamos fazer. Então eu falo a mesma coisa. Eu falo, mas e aí, você vai precisar fazer fertilização in vitro? Depois eu falei, não sei. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu não sei o que Deus tem para mim lá na frente. Eu tenho uma longa caminhada na vida. Eu falei, Deus pode fazer um milagre. Eu falei, eu conheço várias pessoas que descobriram que estava grávida na hora de fazer, ela repetiu o exame fazendo uma ressonância. Teve gente que engravidou fazendo químio, que a possibilidade era mínima. Então eu não sei. Eu falei, eu estou descansando em Deus. Na hora que tiver que ser, vai ser. O meu filho é promessa de Deus para minha vida, porque Deus já usou várias pessoas para falar. Era um problema que eu tinha, que antes era um assunto que me incomodava, hoje não me incomoda. Não é que me incomodou quando o médico falou, mas é porque, querendo ou não, a gente é humano. Na hora que ele perguntou sobre o congelamento de óvulos, você vem assim, porque como humano você fala, poxa, eu vou fazer 40 anos. Aí você faz a matemática, vou tomar o bloqueio hormonal por 2 anos, que eles falam que é o período que eu vou tomar para poder parar, para poder tentar engravidar. Não posso, se eu puder amamentar, eu não vou poder amamentar muito tempo, porque eles não querem. Ela falou no máximo 6 meses para você parar e voltar com a medicação, porque eu não vou poder ficar com a medicação parada. Eu falei, ok. Eu falei, mas eu só dependo de Deus. Amém. Então, quando me perguntam sobre isso, hoje eu falo tranquilamente. Era uma coisa que o meu ex falava muito, era a ferida que ele tocava, que ele falava, porque você é velha, você tem que arrumar realmente alguém logo para você casar, logo para você ter um filho, porque senão você não vai ter um filho. E querendo ou não, isso mexe com a gente. E enquanto eu não liberei isso, não tirei, eu desejava o mal dele, não vou mentir, porque eu vou estar mentindo para Deus. E eu falava, porque eu era tão boa para ele, fazia de tudo, e as pessoas me chamavam de boba ainda, porque ele pisava, fazia, e eu dava o meu melhor. E hoje eu tô colhendo.
Porque tudo que ele fez comigo, eu retribuía com amor, e Deus colocou o Patrick na minha vida, que hoje faz tudo pra mim, e tá ali, é meu parceiro e tá do meu lado. E quando as pessoas falavam assim, faz igual, faz a mesma coisa que ele tá fazendo, eu falei, não, eu vou estar sendo igual a ele. Eu falei, não é isso que Deus quer de mim. Eu falei assim, mas faz igual, ele sai de lá em casa, faz isso, faz aquilo, o outro. Eu falei, não importa, eu vou fazer o que tá no meu coração. Eu lembro que uma vez ele foi fazer uma viagem com o pai, eu sabia que ele ia encontrar uma menina, e a gente estava morando na mesma casa, eu arrumei a mala dele toda, eu peguei o melhor perfume dele, coloquei uma cartinha, quando ele chegou em casa, que ele olhou assim e falou assim, essa mulher é louca. Ela sabe que eu tô indo viajar, sabe, falava que não, mas eu sabia que ele ia encontrar a menina, e eu arrumei ali, tudo bonitinho, peguei as melhores roupas dele pra ele ir. Aí eu pensei em pegar as piores, na hora que eu tava arrumando, eu falei, pega o melhor, faz o melhor. Peguei o melhor perfume que eu tinha dado, as melhores roupas dele, falei, vai com Deus, boa viagem. Falei, Deus é que vai fazer. E eu orava. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, Deus falou comigo. Que eu ficava, era um corredorzinho, eu ficava às vezes de madrugada, que ele saía, ele bebia muito. E ele chegava às vezes bêbado, querendo brigar, batia na porta do quarto. E às vezes eu já estava dormindo, e enquanto ele estava na rua, eu ficava orando, eu ficava andando. E Deus revelou até isso, que eu ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro, orando. E que não era aquilo que Deus tinha para mim. E na hora certa eu ia conseguir sair, e na hora certa Deus ia me fortalecer. Mas eu fiquei 5 anos nisso. 5 anos. E hoje eu falo assim, por que levou tanto tempo? Mas era porque Deus estava me preparando para o que eu ia passar e para o que eu ia receber. Porque foi necessário eu passar todo aquele processo com Ele, para que eu pudesse desfrutar de tudo que eu estou desfrutando hoje, independente de eu estar passando por um câncer, com o meu atual esposo, que é o Patrick. E tudo que eu plantei lá, eu estou colhendo agora. Amém. É necessário, mesmo com dor, tudo que eu plantava lá, eu estou desfrutando agora. Então eu acho por isso que, lógico, Deus me fortalecendo, que eu consigo passar esse processo com tanta leveza, porque em momento algum, nenhum dia, eu acho que o mais difícil, lógico, é quando a gente recebe o diagnóstico. E foi o dia de cortar o cabelo, que eu imaginei até que fosse ser pior. Porque eu sempre tive cabelão, eu tinha muito cabelo. Quando eu recebi o diagnóstico, eu cortei, eu falei, mãe, não corta agora. Eu falei, vou cortar, porque eu vou desapegando, que você vai acostumando. Porque eu acho muito pior do que estar ali caindo, o cabelo aqui, e de uma hora para outra começar a cair. Eu falei, já vou cortar, cortei curtinho. Aí começou a cair, não raspa, eu falei, vou raspar, porque pra mim era muito pior eu ficar vendo ele todo dia, e fora que dói, porque sai do couro cabeludo, então ficam as falhas e o couro fica bem dolorido. Aí eu lembro que foi num sábado, a gente passou o dia inteiro na rua, eu tinha andado de moto, e quando eu ando de moto o cabelo fica bem oleoso, e o cheiro ninguém aguenta também. Cheguei em casa e fui lavar o cabelo. Aí quando eu fui com 11 dias de quimio, eu fui lavar o cabelo. Quando eu cheguei no banheiro, quando eu fiz assim pra lavar, aí eu já vi. Eu falei, bom, chegou o dia. Aí eu chamei o Patrick, ele falou, espera, vamos ver. Eu falei, tá bom. Aí foi no sábado, na terça-feira, eu tava fazendo a quimio já semanal. Quando cheguei na terça-feira pra fazer a quimio, e não parava. Você acorda, é cabelo pela casa inteira, o travesseiro, tudo quanto é lugar, você faz assim, cai. Tem uns vídeos, faz bolos e bolos de cabelo. Eu falei, eu não vou ficar passando por isso. Aí eu na quimio, eu tava lá recebendo a infusão. Aí eu pensando, aí eu falei assim, mandei só mensagem pra ele, eu falei assim, ele foi comigo nesse dia, eu falei, vê lá no salão se tem horário, porque sair daqui eu vou raspar o cabelo. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Saí, fui lá raspar o cabelo, já estava todo falhado, aqui assim onde estava caindo, já tinha todas as falhas. Aí eu deitava, raspei, passei a máquina 2, e ainda assim, quando eu deitava, parecia um cachorro quando tá comendo uma ração ruim, tá caindo pelo, parecia um cachorrinho lá em casa, era pelinho curtinho, tudo quanto é lado. O travesseiro ficava cheio de cabelo. Eu falei, não, vamos raspar, passar a zero. Aí assim, não, eu falei, vou passar a zero. Aí ela lá do outro lado do mundo sofrendo, achando que eu ia ficar, mas eu acho assim, Deus é tão bom que quando Ele permite as coisas e quando a gente começa de fato a confiar. Não é fácil, não vou falar, é tranquilo, não, estou passando tranquilamente pelo câncer. Não, é hipocrisia se eu falar isso. Mas eu tenho uma paz tão grande no meu coração, uma certeza tão grande da minha cura, desde o primeiro dia, que eu falo assim, Deus, eu sei que eu vou precisar passar o processo que tiver que passar, mas eu tenho a certeza da minha cura. Amém. Porque se Deus prometeu, se Deus permitiu, Ele não é homem para mentir.
Então, na hora certa, vai ter o laudo final, porque ele já deu a palavra, mas o laudo pelos médicos. E eu fui lá e raspei, eu olhava assim, e falei, nossa, e agora? A primeira noite eu sofri, porque o frio do campo para poder dormir, não estou acostumada, cabelo, careca de Tira no corpo, né? Tudo, porque gel a cabeça, passa pro corpo todo. Aí a cabeça, Eu sofri na primeira noite, falei, gente, como que homem consegue? Mas eles não estão acostumados. Aí na segunda noite eu tinha uma touca de cobrir a orelha bem grandona, de gatinho, botei ela na cabeça pra dormir, ficava assim, e o nariz ficava gelado. Aí na terceira já começou, porque aí tinha um efeito da menopausa.